Cajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracaju, nossa capital, nosso lugar, que surge em meados do século XIX, na boca do estuário largo e profundo do rio Sergipe, com suas águas terrosas, na parte baixa e inundável do sítio, encharcado por lagoas, pântanos e circundada por manguezais, dunas e vegetação composta de cajueiros, aroeiras, cambuís, cambucás, gobirabas e alguns coqueiros. A nossa capital, com o passar do tempo, desenvolve-se ao longo do rio Sergipe, cada vez mais em direção ao sul, também ao longo do estuário do rio Poxim, em direção do mar, em busca das praias. Novos bairros surgem, os mais valorizados. Esta história se inicia com um país já independente, quando há a transferência de São Cristóvão para Aracaju. Hoje, a Praça São Francisco é um patrimônio da humanidade. Dondoca, doideca, doutor contraveca, todo dia nas ruas. O presidente da província, Inácio Barbosa, começou seu governo com a intenção de fazer a cidade-porto prosperar, promovendo contatos de importação e exportação, e expandindo seu domínio nas zonas produtivas de Sergipe. Sergipe, dependente da produção de açúcar, prosperava com o escoamento do produto. A nova capital facilitou a expansão e controle do comércio açucareiro, visando um crescimento econômico. Idealizava-se um projeto de uma cidade-capital moderna, liderado pelo capitão de engenheiros Sebastião José Basílio Pirro, que criou um plano urbano ortogonal simplificado. A implementação do plano de Pirro exigia um grande esforço e um desafio constante para dominar a natureza. Essa configuração era única em Sergipe, representando uma nova abordagem para a urbanização. A locação da cidade partiu da esquina da Alfândega, e anos depois, com a abertura da estrada para Jabotiana, hoje Rua Itabaiana, foi construída a Igreja Matriz, havendo uma expansão da cidade para o oeste, através de habitações improvisadas. Nos anos de 1870, quando já contava com repartições públicas e uma mínima estrutura administrativa, os terrenos de Aracaju já tinham valorizado. Isso dificultava a ocupação da cidade pela população, pois as posturas municipais regularizavam o padrão das construções. A libertação dos escravos e a crise da produção do açúcar reforçou a densidade das zonas periféricas. Com o início da produção da primeira fábrica de tecidos, ocorre um crescimento para o norte. Surgem oportunidades de emprego para o proletariado que se estabelece na área. Terminamos o século XIX. A pequena Aracaju, embora projetada como símbolo de vanguarda, ainda possuía uma arquitetura local bastante simples, com casas em geral térreas e alguns sobrados na Rua da Aurora. No início do século XX, iniciava o processo de consolidação como capital. Há a substituição da velha ponte do Imperador pela nova ponte metálica ou inglesa. Inaugura-se o Jardim Olímpio Campos nos moldes europeus, já que hábitos culturais também foram absorvidos, como o gosto por jardins, passeios ao ar livre e música nos coretos das praças. De 1900 a 1930, a cidade tornou-se o centro industrial e comercial mais importante de Sergipe. É dessa fase a construção de grande parte dos imóveis de porte que hoje constituem seu patrimônio histórico preservado, como, por exemplo, a Igreja de São Salvador, reformada com um acréscimo da nova torre. O pequeno e antigo centro foi se expandindo bem lentamente para a Zona Sul, pela Rua Santa Luzia e pela Rua Itabaiana, através de suas edificações ecléticas. Foi fundada no norte da cidade a Fábrica Confiança, denominada Ribeiro Chaves e Companhia, num período de significativo desenvolvimento econômico com a produção e exportação de tecidos e geração de empregos. O início da Primeira Guerra Mundial provocou o crescimento do setor fabril, com o consequente fortalecimento de grupos sociais, como a burguesia industrial, a classe média urbana e o operariado. Os preços do açúcar e do algodão sobem e há uma expansão no setor industrial. A Fábrica Confiança, juntamente com a Fábrica Sergipe Industrial S.A., CISA, dão nome aos nossos principais times de futebol. Um clássico, Confiança, Sergipe. A expansão da cidade, mesmo para as áreas fora do plano inicial, acarretou novas demandas na sua infraestrutura. Abastecimento de água,
transporte urbano com bondes puxados a burro, implantação de trilhos e carros do bonde nas principais ruas. Ao mesmo tempo, a cidade crescia, e eram edificados prédios para as atividades administrativas, comerciais, políticas e religiosas. Intensificavam as áreas aterradas, abriam ruas, construíam residências e casas comerciais, de modo que a cidade se tornava um espaço razoavelmente salubre do norte e cada vez mais para o sul. Com a aproximação da comemoração do centenário da emancipação política de Sergipe, os melhoramentos na cidade continuavam. Intensificaram-se o serviço de saneamento básico, foram construídas avenidas e arborizados vários logradouros. Os governantes da província passam a se preocupar mais com investimentos em obras na capital e contratam uma missão de arquitetos e escultores italianos que se encontrava na Bahia para fazer uma reforma do Palácio do Governo, mas que foi responsável por grande número de obras na cidade. Aracaju modernizava-se a olhos vistos e, por serem edifícios representativos de um novo tempo, foram muito retratados na década seguinte. Em 1930, a cidade evidencia claramente a sua modernização. Destaque para as obras de Altenesch, construtor alemão aqui radicado, como a nova Ponte do Imperador, a Biblioteca Pública, o Palácio Serigi, antiga cadeia pública. A nível urbano, é inaugurado o Parque Teófilo Dantas, como área de lazer da cidade, com seu aquário e sua taba. As melhorias urbanas não tardaram a alcançar a área do porto. Foi ali que os capitais privados encontraram um solo fértil, impulsionando a instalação de várias casas comerciais e bancárias. O prédio da alfândega, já reformado e mais imponente, simbolizava essa nova fase. A região ganhava áreas e importante centro de negócios, conferindo à capital um prestígio superior ao de outras cidades do estado. O Mercado Antônio Franco, instalado também na praça conhecida como Praça da Estação Ferroviária, complementava a função comercial e de serviços do centro. Bem próximo estava o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, voltado à educação das filhas da elite do interior, comprovando seu status de área nobre da cidade capital naquele período. A partir desse impulso da década de 1920, entre 1930 e 49, Aracaju passa a crescer seguindo as novas estradas e principalmente a ferrovia. A expansão se orienta para o oeste. Na década de 1940, o crescimento espacial de Aracaju torna-se visivelmente intenso. Do núcleo central já consolidado, a cidade avança também para o sul, configurando-se como uma zona elitizada. A Praça Camerino surge como a primeira da região, e ao seu redor, residências com estilo eclético, porões altos, palacetes e jardins laterais compõem a paisagem elegante. No bairro São José, os aterros permitem a construção da primeira igreja São José. A Rua Itabaiana e a Avenida Ivo do Prados fortalecem, com destaque para o prédio do Ateneuzinho, antes um quartel, hoje o renomado e importante Museu da Gente Sergipana. Ainda mais ao sul, surge o Instituto Parreiras Horta, consolidando a vocação educacional da área. Na mesma década de 1940, a catedral passa por reformas internas e ganha torres neogóticas, que permanecem até os dias atuais. O antigo mercado modelo já não dava conta das necessidades da crescente capital, o que leva à construção de um novo mercado. A Avenida Barão de Maruim, já calçada, torna-se a mais larga da cidade, marcando a divisa entre o centro e o bairro São José, onde se destaca o Colégio Patrocínio São José, construído no lugar da primeira igreja São José. A nova igreja, agora em estilo eclético, é erguida e permanece assim até hoje. No bairro, surge também a Praça Getúlio Vargas, onde o tabuleiro servia de abrigo para passageiro dos bondes. O casarão eclético dos Hollenberg já estava ali, bem preservado até hoje como sede da OAB-SE. Enquanto isso, o caminho para a Praia de Atalaia começa a ser facilitado, com a construção da antiga ponte em concreto. 2 décadas depois, ela seria substituída por uma estrutura moderna, de concreto armado, com 2 pistas, garantindo acesso mais fácil à população. Já na década de 1950, embora o comércio ainda tivesse como centro principal a região central da cidade, um novo núcleo comercial começava a se consolidar em Siqueira Campos. No centro, a verticalização, ainda pontual, começava a alterar a paisagem horizontal, com edifícios modernistas como o edifício Maiara, e logo depois o edifício Walter Franco. Ao sul, destaca-se o edifício Atalaia,
edifício residencial erguido na zona mais privilegiada da época. Ali, a população mais abastada passou a construir sobrados em grandes terrenos. Era também a região ideal para clubes de lazer da elite aracajuana, como a Associação Atlética e o Yacht Club, que permanece até os dias de hoje. No setor educacional, essa mesma região recebe a nova e ampla sede do Ateneu Sergipense, construída para atender a crescente demanda estudantil. A Atalaia, além de se desenvolver com a ponte, vê seu crescimento impulsionado pela implantação do aeroporto Santa Maria. A praia, que já era ponto de veraneio, passa a ser também um dos principais espaços de lazer aos fins de semana. Na década seguinte, com a nova ponte e uma estrada cada vez mais urbanizada, a praia de Atalaia se torna ainda mais movimentada, repleta de banhistas e bares. Ao final dos anos 1950, intensificam-se os movimentos migratórios para Aracaju. Novos moradores se estabelecem em bairros como América, Cidade Nova, Palestina e Matadouro. O campo de aviação, ou Campo do Anipo, o antigo aeroporto, e a Avenida Maranhão impulsionam o desenvolvimento do bairro 18 do Forte. A abertura da BR-101 gera nova demanda habitacional, sobretudo nas regiões próximas a ela, com destaque para a direção oeste, onde os terrenos eram mais acessíveis. Nesse cenário, duas grandes obras se destacam no centro no mesmo ano: a estação rodoviária, com seus pilares formais em destaque, e o imponente Hotel Palace, marco da arquitetura moderna. No fim da década de 60, Aracaju, embora ainda pequena, já mostra um vigoroso desenvolvimento econômico e urbano. A descoberta do petróleo acelera esse processo, sobretudo com a instalação do terminal marítimo de Carmópolis, no bairro Atalaia, e a chegada de companhias estrangeiras à cidade, consolidando sua importância na região. A partir dos anos 70, Aracaju vive uma nova onda de transformações. O edifício Estado de Sergipe surge como símbolo da verticalização crescente, e com a aprovação da chamada Lei do Espigão, a cidade ganha autorização para subir, prédios começam a desenhar um novo horizonte. Em 1976, os financiamentos do BNH voltam e o boom imobiliário se consolida. A classe média alta deixa o centro e o bairro São José para ocupar a Zona Sul. Em 1969, mesmo com ocupação ainda rarefeita no bairro 13 de Julho, é inaugurado o Batistão, com capacidade para 14 mil pessoas, um marco da nova Aracaju que começava a surgir. A praia de Atalaia se urbaniza com a implantação da Avenida Rotary, tornando-se ainda mais acessível. Em 1970, o então prefeito João Alves contrata Jaime Lerner para planejar o novo bairro da Coroa do Meio, mas os custos dos aterros inviabilizam parte do projeto. Ainda assim, parte da proposta é executada. A ponte Godofredo Diniz é construída, abrindo caminho para a ocupação da Coroa do Meio e consolidando uma nova conexão da cidade com o mar. Conjuntos habitacionais como o Augusto Franco e o Par 17 de Março ocupam o sul e o extremo oeste da cidade. Nos anos 80, a transferência da sede da Petrobras, a criação do campus da UFS em São Cristóvão e o Distrito Industrial de Aracaju promovem novas expansões. Com as leis 2.371/82 e 2.500/85, surge a região metropolitana de interesse especial, permitindo que a cidade se expanda para áreas rurais de municípios vizinhos, como Socorro, Barra e São Cristóvão. Nos anos 1990, Aracaju reforça seu perfil de metrópole. Bairros como 13 de Julho, Grajeru e Salgado Filho se verticalizam ainda mais. Grandes shoppings como o Rio Mar e os Jardins definem um novo centro de consumo e lazer da cidade. Em 1995 é criado o primeiro curso de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe na UNIT. A cidade precisava ser pensada por quem a projeta. Em 1998, o calçadão da 13 de Julho é inaugurado, transformando a beira do rio em espaço nobre de lazer e valorização imobiliária. Em 1994, a cidade inaugurava sua nova orla. Com calçadões, quadras e bares, ela fortalece o turismo como atividade econômica e amplia o lazer da população. O mar agora não é só contemplação, é investimento, é marca, é destino. Projetos como a Rua 24 Horas, o Centro de Turismo e a restauração dos mercados municipais resgatam a paisagem e a memória urbana da cidade. Surgiu no final dos anos 90 como esforços para revitalizar o centro de Aracaju. Mais do que um ponto de passagem, o centro de Aracaju, revitalizado nos anos 90, reafirma seu papel como coração cultural da cidade. Os mercados, o artesanato, os sabores regionais e a arquitetura preservada mantêm viva a memória urbana. É onde o passado pulsa no presente. Na virada do século, Aracaju já ocupa quase todo o seu território.
Bairros se expandem para o norte, sul e oeste. A cidade continua crescendo rumo ao sul. A ocupação avança em direção às praias do Mosqueiro, Aruana e Sarney, áreas antes ligadas à pesca e ao veraneio. São destaques também a Igreja do Santo Antônio e a Catedral, espaços religiosos pertencentes ao início de nossa história, marcada também pelo conjunto das três praças. Em 2006, a inauguração da ponte sobre o rio Sergipe fortalece a ligação com a Barra dos Coqueiros. A cidade segue expandindo suas fronteiras. Novos marcos surgem, como a nova ponte, que muda a forma de interação entre Aracaju e a ilha da Barra dos Coqueiros. Mas nem todos crescem no mesmo ritmo. Enquanto algumas áreas se valorizam, outras permanecem invisíveis. Desigualdade, mobilidade precária e exclusão ainda fazem parte do cotidiano urbano. A orla passa a representar a nova imagem da cidade, moderna, turística, com seus arcos, fontes e o oceanário. Um espaço projetado para ser frequentado dia e noite. E assim termina essa viagem pela história urbana de Aracaju. Mais do que ruas, prédios e avenidas, a cidade é memória viva. Cabe a nós cuidar desse território que carrega a nossa história e abriga nossos futuros. Nossa cidade, cenário da ponte, entre o houver e o haverá. Tem gente que a terra, tem gente do mangue, todo dia nas ruas de Ará. Tem velho safado, tem beijo molhado, tem deputado marajá. Tem rico que é pobre, tem preto que é nobre, todo dia nas ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Senhoras de idade, vem da solidade, o moço que vai trabalhar. Dondoca, doideca, doutor com traveca, todo dia nas ruas de Ará. Tem gente bacana, tem falsa baiana, boçal, tem vagal, tem pachá. Na nossa cidade, mentira e verdade, todo dia nas ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá.